E aí pessoal, beleza? É o seguinte, ó, quando nós falamos de macrofluxo, ele pode ser tanto os processos que estão relacionados ao setor, como por exemplo, se eu for pensar no setor de recursos humanos, quando eu tenho que desmembrar a atividade de cada membro do recurso humano, ou seja, desde a pessoa que executa o processo de recrutamento, seleção, treinamento, são processos distintos, mas que no contexto geral formam todo o macrofluxo de processos dentro do setor de recursos humanos, que a gente chama de enxergar a floresta e não as árvores. Eu vou exemplificar aqui um macrofluxo feito de um processo de compra de um cliente dentro de uma loja, ou seja, atividade comercial específica de uma empresa. Então o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês dentro do PowerPoint, que eu considero um programa muito bacana para poder fazer isso. Existem outros óbvios, mas eu gosto particularmente do PowerPoint, porque ele já possui as ferramentas muito bem distintas e definidas para a elaboração de um bom macrofluxo ou mesmo do microfluxo, que a gente vai aprender um pouco mais à frente. Então vamos lá, ó. Abrir o documento, você vai ver que ele já está com uma estrutura pré-definida, que o próprio PowerPoint já coloca para você no momento que você abre o arquivo novo. Eu venho em Layout bem aqui em cima, tá? Clico nele, coloco um layout em branco para ficar mais fácil para eu poder trabalhar, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a trabalhar um macrofluxo. Então eu vou inserir, tá? Venho em formas. Aqui você pode perceber que nós temos formas usadas recentemente, linhas, retângulos, formas básicas, setas largas e ó, as formas de fluxograma bem aqui, ó. E ainda dizendo o que cada uma delas representa. Por isso que eu gosto do PowerPoint, ele já possui aquilo que já está definido, tá? Eu vou começar utilizando o fluxo de processo, que nada mais é que um quadrado ou um retângulo para alguns, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou gerar a minha primeira abertura, ou o meu primeiro processo, que nada mais é que é o meu processo de cliente, que é quando o cliente vai entrar no recinto, porque é ele que vai startar meu processo. Dou um Ctrl C, Ctrl V, levo ele segurando o Shift, tá? Para você passar ele em linha reta precisa. Então eu seguro o Shift e movimento ele. Você pode perceber que ele está indo de forma paralela ao meu primeiro fluxo e encaixo ele aqui no final. Por quê? Se numa ponta eu tenho cliente, numa outra ponta eu vou ter o meu fornecedor, tá? Então, esses são os dois relacionamentos e o cliente vai estar aqui no meio consumindo, tá? Estruturamos as nossas duas primeiras abas, ou os dois extremos, do macrofluxo. O que eu vou fazer agora? Vou inserir novamente, volto e vou colocar um fluxo novamente de processo. Cliquei, vou clicar, segurar e arrastar e gerar um fluxo, tá? Um processo do fluxo, na verdade. Vamos supor que aqui eu vou estar falando sobre um restaurante. O cliente vai consumir alguma coisa alimentícia dentro do restaurante. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou gordo. Ponto. Tá? Então vamos lá, como é que vai funcionar? O cliente entrou, o que ele vai fazer? Ele vai ser atendido, tá? Ou, em alguns casos também, você pode colocar que ele vai ser recepcionado pela recepcionista do restaurante. O que eu faço? Crio um outro fluxo? Não, gente. Copia, cola. Lembra do Shift que eu falei para vocês? Ó, leva o processo paralelo com o Shift. Aqui no recepcionado, ele vai escolher o prato. Ou também pode ser fazer o pedido. Beleza? Dou novamente um Ctrl C e um Ctrl V e vou disparar ele bem aqui na minha lateral, tá? Ó. Beleza? O que acontece? Só para a gente poder fazer o ajuste, tá? Ele faz mesmo as próprias proporções para ficar mais preciso, mais correto, tá? Ó, aqui ele está completamente proporcional, um pouquinho de paciência, mas ele faz. Do escolher o prato e fazer o pedido, vai ser levado esse pedido à cozinha, tá? Da cozinha, nós vamos colocar aqui um fluxo abaixo, que vai ser o nosso estoque, tá? Que é uma relação de estoque antes de se relacionar com o fornecedor. Calma que eu vou explicar tudo, tá? Do estoque do outro Ctrl C, Ctrl V, tá? Vai para execução do prato. Do Ctrl C, Ctrl V, da execução de um prato tem entrega para o cliente. Da entrega para o cliente, nós temos um fluxo logo abaixo de
Aí você pode chamar de pagamento ou financeiro administrativo. Eu vou colocar um fluxo financeiro barra administrativo, tá certo? Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui para ficar mais estético, tá? Do financeiro administrativo, Ctrl C, Ctrl V, eu vou ter um outro fluxo aqui embaixo de feedback, que é uma avaliação do cliente com relação ao restaurante. Então, ó, isso aqui é o macrofluxo preciso desse restaurante. O cliente vem, ele é recepcionado pela recepcionista ou pelo garçom, ele é destinado à mesa nesse mesmo fluxo. Aqui ele vai pegar o cardápio, escolher o prato e fazer o pedido para o garçom. O garçom vai levar esse pedido até a cozinha. A cozinha, antes de executar, vai conferir no estoque se possui todos os itens. Normalmente eles já possuem. Mas quando eles derem tirada desse estoque para fazer a execução do prato, eles também vão ter que mandar um pedido para o fornecedor e o fornecedor vai ter que devolver a mercadoria. Tá? Da execução do prato, entrega para o cliente fazer o consumo. Tá certo? O cliente, depois de acertar o prato, no financeiro administrativo vai pagar a conta. Esse administrativo vai pagar o fornecedor depois que o fornecedor enviou um boleto para ele. E por último, o cliente vai fazer um feedback com a empresa, onde a empresa vai deixar um instrumento de feedback. Beleza? Esse é o processo inteiro, esse é o macrofluxo. Só que eu preciso fazer as ligações em seta. Então o que acontece? Eu vim aqui no inserir, eu vim aqui no formas, e ó, o que eu vou fazer? Vou pegar a seta e vou começar a criar. Só que não criem a seta reto, porque às vezes ela pode encaixar perfeitamente no meu processo, ou às vezes ela pode encaixar torto. Então o que eu costumo fazer, para ser muito honesto? Eu venho inserir, escolho a minha seta, eu crio ela fora, tá? Ó. E normalmente eu crio apertando o Shift, tá? Por exemplo, eu venho aqui, pego a seta, seguro o Shift e ela vira uma seta reta. Encaixo dentro do meu processo, tá vendo? Ó? Dou um Ctrl C, Ctrl V, com Shift novamente, vou jogando, Ctrl C, Ctrl V, põe a linha, seguro o Shift, ele vai encaixando, tá? Ctrl C, Ctrl V, o que eu vou fazer agora? Arrasto ela para fora e vou fazer uma seta que encaixe nesse processo aqui, ó. Vou descer ela. Então o que acontece? Eu vou deixar ela, tá? Precisamente na vertical. Encaixo ela aqui. Tudo bem? Mesmo processo. Aqui eu vou copiar ela novamente porque o meu fluxo de estoque vai enviar um pedido para o meu fornecedor caso eu retire alguma mercadoria. E novamente eu vim aqui no layout, perdão, no inserir, e vou pegar mais uma outra seta, só que agora eu vou fazer ela ao contrário. Opa, pegar o Shift aqui, né, para deixar mais certinho. Vou fazer uma seta para poder fazer esse fluxo aqui, ó, o fluxo de retorno do fornecedor. Mas percebe que não é só o fluxo de retorno do fornecedor. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vai ser o fluxo que eu vou mandar para a execução do prato. Ctrl C, Ctrl V. Dá um Shift. Vai para a entrega para o cliente. Um outro C que é para exatamente chegar até o cliente. O que vai acontecer? Eu vou enviar uma conta para o cliente, aqui no administrativo financeiro, e o cliente vai acabar me pagando, tá? Bem aqui, ó, beleza? Tudo bem? Só que aqui eu vou ter um outro fluxo. Qual fluxo que é esse? Ctrl C, Ctrl V. É um fluxo que vai me jogar para o meu fornecedor, porque eu tenho que mandar para o meu fornecedor um pagamento, tá? Beleza? Então aqui eu mandei um, porque também o fornecedor vai me enviar uma outra coisa aqui, né, ó, que é o boleto. Pô, Leandro, mas ele não poderia enviar o boleto já aqui no estoque? Pode. É que eu quis colocar um fluxo a mais, dizendo que ele me entregou a mercadoria, mas o meu boleto foi destinado para o meu administrativo financeiro, tá? E por último, dou outro Ctrl C e outro Ctrl V, eu vou encaixar aqui o meu fluxo de feedback, aonde o restaurante me pergunta se está tudo bem e eu devolvo para ele. Isso aqui é um macrofluxo, então vamos recapitular. O cliente entrou, foi recepcionado, escolheu o prato foi enviado para a cozinha pelo garçom, cozinha verificou no estoque se tinha os insumos, executou o prato e ao mesmo tempo mandou um pedido para o fornecedor para repor o item e o fornecedor enviou o item para ele. Depois que o prato foi executado, foi entregue para o cliente, aí o cliente foi lá e foi pagar a comanda pelo qual ele comeu. Na hora que ele pagou, o fornecedor já me tinha enviado anteriormente a nota fiscal para pagamento dos boletos e eu acabei pagando ele após receber do cliente. É uma simulação.
e no final eu perguntei para ele se foi tudo de acordo e ele me devolveu dizendo que sim. Isso é um macrofluxo, tá? Percebe que dentro de cada uma dessas caixinhas vai acontecer um microfluxo. Então se eu pegar o recepcionado, vou ter que explodir ele inteiro. Se eu pegar e escolher o prato, vou ter que explodir ele inteiro. Isso é uma regra muito clara. Se no macrofluxo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fluxos, eu vou ter 8 microfluxos. Eu vou ter que explodir esses 8 caras para dizer exatamente o que cada um faz. Tá? Espero que tenha ficado claro como é que funciona o macrofluxo. Eu particularmente gosto do PowerPoint porque depois que eu reservei ele, se eu quiser inserir ele dentro do Word, eu posso vir aqui no arquivo, salvar como, tá? Vou salvar em qualquer ponto, vou procurar aqui, tá? O que vai acontecer? Eu posso chegar aqui e salvar ele tanto no PowerPoint, que é excelente, porque você manteve o arquivo original para alteração, mas eu também posso salvar no formato JPEG de imagem para poder colocar no Word, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar como macrofluxo, que é um JPEG, beleza? E todos os slides, porque querendo ou não tem só um slide apenas, e também vou salvar ele com o PowerPoint, porque eu não sou bocó e não estou a fim de refazer todo o meu processo de novo uma hora que esse fluxo tiver um erro. Tipo, vocês estão no TCC, eu falei que o fluxo tem erro e vocês não salvaram o arquivo do PowerPoint. Vocês vão ficar meio bravo, e eu também, tá? Então, pessoal, esse é o processo de se executar o macrofluxo, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá certo? Que não é nada complexo, é mais uma questão de destreza na hora de utilizar e muito Ctrl+C, Ctrl+V. Um abração.